tivéssemos tempo para discorrer sobre essa palavra. Nosso tempo é muito curto. Talvez hoje pode passar um pouquinho só da hora. Glória a Deus. Aquilo que Deus trouxer, entrar dentro dessa palavra que o Senhor nos saber. Aqui, João estava tendo a visão do Apocalipse. Ele viu muitas coisas lindas, profundas, os livros mais complexos para serem interpretados, a palavra está aqui. E dentre as visões que ele teve esse momento no céu, de uma forma muito grandiosa. Ele viu na destra do que estava sentado sobre o trono, quer dizer, à direita, um livro que estava escrito por dentro e por fora, selado, quer dizer, fechado, trancado, com 7 selos. Um livro fechado não diz nada. Um livro que se pode abrir, traz no seu contexto informações, conhecimento, história. Mas ele fechado, ele não diz nada, ele não revela nada ao leitor, que por mais que tenha a curiosidade de conhecer, tem que se contentar e ver somente a capa. E imaginar que está dentro sem saber o que pode encontrar. E aquele livro não diferente estava fechado, selado, com 7 selos. E o livro fechado, ele transmite um recado para nós. Toda a nossa vida, toda a história, toda a existência da humanidade já está escrita por Deus. Já está selado. Deus, nós falamos na nossa pequenez, na nossa fraqueza humana, nós falamos, Deus foi, é e será. Deus nunca foi, Deus nunca será. Ele é. Glória a Deus. Ele é. Aleluia. Ele basta a si mesmo. Veja, irmãos, que profundidade nós encontramos nisso. Deus não precisa de nada para a sua existência e para a sua glória. Glória a Deus. Uma terça parte do céu foi expulsa com o príncipe das trevas, na rebelião que houve, e nem por isso a sua glória diminuiu, porque ela é. Ele é a eternidade, a qual nós não conhecemos o princípio. Não há de se falar sobre isso. E tampouco conseguimos entender a nossa própria história. Porque vejam os irmãos, todos que estamos ouvindo essa palavra, trazemos dentro do coração alguma coisa. Viemos buscar a palavra. Como quem está no testemunho, o servo de Deus foi buscar a palavra com a informação de uma criança morta, Aleluia, no ventre da sua esposa. Quem sabe aquilo? Ele e sua família. E a irmandade, cada um tem a sua história. Aquilo, para toda a irmandade do pregador, era um livro selado, fechado, mas aquele que buscava, aguardava esse livro se abrir e responder na pregação a sua resposta. Glória a Jesus. E quando esse livro foi mostrado, irmãos, para João, veja que essa palavra tem muito detalhe. Um anjo forte. Veja que se existe um anjo forte, existem anjos de categorias inferiores. Sabemos que tem serafins, querubins, arcanjos, anjos, dominações, anciãos, esses animais, que são os 4 que habitam a glória, potestades. Há no reino da glória de Deus diversidade de poderes. O contrário não estaria escrito aqui. Um anjo forte, bradando com grande voz, um anjo que se destacava entre os milhões e milhões e milhares de milhares. Ele se destacava entre eles. Glória a Jesus. E por mais que ele era forte, ele perguntava algo que ele não podia fazer. Ele dizia, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Note que é um anjo ousado, um anjo com maior liberdade diante do trono, porque os demais estavam quietos. Houve choro,
Houve silêncio. Glória a Deus. Mas um forte perguntou quando aquele que estava sentado mostrou o livro, selado, fechado, e não falou nada. Mas o anjo forte bradou com grande voz: quem poderá abrir este livro? Glória a Deus. E ninguém no céu, criaturas celestes, ninguém na terra, seres humanos, nem debaixo dela, onde Cristo desceu na crucificação, demônios e maus espíritos no Hades, podia abrir o livro e nem olhar para ele, tamanho o seu poder. Por que não podia? Porque ele contém uma história, ele contém a história de um povo, contém a história de cada um de nós, contém a história da vida e traz o mistério da escolha de Deus. Ele traz ali os segredos de Deus com a humanidade, ele traz ali o nome de cada um. E para abrir aquilo ali tinha que ter dignidade. Dignidade se conquista com luta, com vitória. Nenhum anjo tinha autoridade para dizer: eu posso abrir. Se falasse entre os milhões e milhões, haveria uma outra pergunta: o que você fez para ter dignidade para abrir? Glória a Deus. Não foi visto ninguém no céu, na terra e debaixo dela com condições para isso. E eu chorava muito porque ninguém me achava digno nem de ler e nem de olhar para ele. Não tinha como. Mas aí, um dos anciãos, 24, 12 tribos de Israel, da história do povo escolhido por Deus em Abraão, dizendo: bendita todas as famílias da terra. Um homem velho, sua esposa já idosa, sem condição de gerar, por isso teve filho com a escrava Agar. Mas na velhice o Senhor falou: vou te dar um filho, filho da promessa. E nasceu Isaac. E quando o menino estava no seu maior vigor, Deus fez com que o homem provasse o que é uma fé genuína. Abraão, o filho que eu te dei, sim, Senhor, eu quero ele para mim. Sim, Senhor. Glória a Deus. A irmã é mãe. Como estaria suas entranhas ao ver o seu marido com uma criança deitada numa rocha e um cutelo na mão, pronto para emolá-lo, pronto para degolar a criança que você tanto chorou para obter? Abraão não temeu. Imaginemos essa cena. A criança olhando para o pai. Se era amigo de Deus, tinha bondade no coração e as qualidades de um amigo. Pai, por que tu vais fazer isso comigo, filho? Eu não posso deixar de obedecer o meu Deus. Mas pai, eu sou teu filho. Mas Deus é o meu filho. Glória a Deus. Aleluia. E levantou a mão pronto para fazer aquela oferta ao Criador. E veja o mistério da palavra. A voz que ele ouviu, naquele momento, aonde Deus provou a sua fé, foi essa: Abraão, Abraão, 2 vezes, não faças tal. E veio uma palavra que ninguém lembra, está escrito assim: agora vi que você é justo. Agora, quer dizer, nesse momento a sua fé alcançou a perfeição. Por quê? Porque alcançou a perfeição. Porque ele tinha guardado uma promessa que não havia morrido. Qual a promessa? De ti tirarei nações, as famílias serão benditas. Como poderia cumprir isso? Só no filho que Deus deu, porque Ismael já tinha sido despedido, porque era filho da escrava. Aquele é o único filho da sua velhice. A promessa estava aqui. E temos pela esperança. E a esperança é o que não se vê, é o que se espera. É o que não espera. Aleluia! Mas se Deus pediu, por que não deixou ele imolar o filho? Porque se Abraão matasse Isaac,
Isaac seria um mártir. Isaac ocuparia um lugar de honra que homem nenhum teria e tem e terá, de poder abrir o selo que fecha o livro da vida. Abraão poderia chegar e dizer: Deus, tu me pediu meu filho, eu te dei, e agora o que será dele? Eu terei que honrá-lo. Não faças tal. Provavelmente a tua fé será bendito na terra. Isaac, aleluia, da sua infância, daquele momento, houve um silêncio da sua vida, que ninguém tem aqui na Bíblia escrito. Só veio aparecer lá na frente, quando encontrou Rebeca, sua esposa, a quem não conheceu antes de mais nada. Um servo do seu pai foi buscá-la em terra distante, e quando de longe ela apareceu de uma viagem vinda sobre animais, perguntou: quem é aquele homem que está distante? É o seu senhor. Desceu dos animais, força, desceu da sua força, do seu transporte, da sua viagem, pôs o seu véu, cobriu o seu corpo e foi encontrar o seu marido, que nunca tinha visto, mas já o amava, no momento em que o servo do seu senhor Abraão entregou para ela os braceletes de ouro, as pulseiras e as joias que levou, e disse: o meu senhor é rico. Isso é só uma prova do que você vai encontrar lá. Aleluia, E o que é que vemos aqui agora? Aleluia! Fomos oferecidos, como disse Paulo, como ovelhas ao matadouro todos os dias, para morrer por Cristo. Mas não morremos, porque não temos essa dignidade. Mas estamos como Rebeca, numa viagem, na nossa força, ainda de pouca. Em breve virá o dia em que nos vestiremos do véu da justiça, ao contemplar com os nossos olhos do céu o nosso esposo. E o que temos aqui? Uma nova língua, uma pregação, uma visão, uma música que nos liberta dos demônios, uma virtude que o céu nos derrama sobre a cabeça, uma unção com óleo de alegria. É só um pequeno amostra do que nos espera na glória. Se isso aqui te surpreende, não imagina o que está lá. Se isso aqui te surpreende, tu não imagina o que está escrito no livro, que Cristo chegou do céu para trazer consolação ao choro de quem imaginava que a história nunca seria contada. Por que Isaac? Porque Cristo aos 12 anos foi visto entre os doutores ensinando, e depois houve um silêncio na sua vida, voltou na idade adulta. Olha Isaac, olha Cristo, o reflexo de um refletindo no outro, voltou na idade madura, como Isaac, já preparando a sua noiva. Vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos nem viúvas. Voltarei outra vez. Então disse um dos anciãos que estava entre os 24, os 12 tribos que vieram de Jacó, e 12 apóstolos que vieram de Cristo, 24 ali no céu. E veio aqui a resposta: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos, dignidade. Mas os irmãos viram um detalhe, mais para frente ele fala: e foi visto o cordeiro diante dele, dos 4 anciãos e os animais, ali estava o cordeiro. Olha, mas aqui eles disseram que era o leão, e lá embaixo está falando do cordeiro. Por que isso? Porque ele morreu como um cordeiro. Ele morreu como um cordeiro. No matadouro, você coloca o cordeiro e o bode dá coice, pula, berra. O cordeiro abaixa a cabeça, lacrimeja e não dá um pio. Entende isso? Aqui está o cordeiro. Mas os anciãos falaram: não chores, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Judá, uma das 12 tribos que descenderam de Jacó, e que lá em Números nós vemos, das 12 tribos, 12 bandeiras foram levantadas, e da tribo de Judá, a figura da bandeira que estava e seguiria na bandeira era a cara de leão. Era um leão. Aquilo era uma profecia, já estava escrito no livro e ninguém sabia. Aquele leão que
estava na boca de Jacó na hora da morte. Judá vem cá, filho, pôs a mão na cabeça dele e disse: tu és um leãozinho que dorme. Quem vai te despertar? Ele foi despertado em Maria, quando o anjo disse: salve, agraciada do Senhor. Morreu como um cordeiro, sem reclamar. Chegou no céu como um leão, com a realeza de um leão, com o poder e a força de um leão. Toca nele, mexe com o leão, mexe com ele. Eis aqui o leão da tribo de Judá, resgatando a tribo que lhe deu a força da raiz de Davi. Por que raiz de Davi? O reino de Israel, estabelecido por Deus, estava aqui em Cristo, o rei dos reis. A raiz de Davi, este que venceu. Esse venceu. Anjo não venceu. Anjo obedece. Cristo venceu. Para abrir o livro e desatar os 7 selos. E aí começa a nossa história. E olhando, eu vi no meio do trono e dos 4 animais viventes e dos anciãos um cordeiro. Ele já não estava mais entrando, ele estava no meio. Quando está no meio, ele representa o domínio. Ele é o centro, ele é a força, ele é a fonte. Irmãos, vem nessa comunhão. Reinos do mundo, o homem se coloca na posição maior, superior, à frente. Mas no reino de Cristo encontramos lá no capítulo 1, revirando, vi a voz que falava comigo, como aquele, a semelhança dos filhos do homem, vestido de um vestido branco até os pés, um cinto de ouro no seu peito, cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, aleluia, e da sua boca saía uma espada de 2 gumes, como a voz de trovão, e ele estava no meio dos 7 castiçais. E das 7 estrelas, e ele estava no meio, aleluia. Cristo não se colocou superior a ninguém, os soldados, aleluia, de Herodes foi para matá-lo, teve que dar um sinal, porque ele se vestia igual, ele dormia igual, ele se misturava igual, ele estava no meio dos seus, não era diferente a ninguém. Glória ao Senhor. Enquanto os que hoje querem ser superior pela roupa que veste, pelo carro que tem, pelo português que fala, ou diploma que alcança, Cristo não foi assim. Sendo o rei dos reis, quando chegaram, olharam: quem é ele? O que eu beijar será ele. Ele não esperou, ele falou: aqui buscais ao Cristo, sou eu. Quando viram que ele era rei dos reis, na humildade de um homem, sem aparência desfigurado, os soldados caíram, porque a humildade derruba o orgulho, a soberba, a grandeza, os humilhados são exaltados. E Cristo hoje vem para esta igreja dizer: não entrou aqui humilhado e abatido, mas eu vou te exaltar com essa palavra.
cordeiro, reinando como leão, e tomou o livro. Tomou o livro. Quem tem dignidade tem. Você chora, você ora, você serve a Deus, você luta. Aos olhos do homem, aos olhos da mulher, nós encontramos fraqueza nos irmãos. Por quê? Porque os nossos olhos são contaminados pelo mundo. É o que está em Mateus. Consegue ver um cisco na vida do irmão, não consegue ver um cabelo que passa nos seus olhos. É aquilo mais fácil, o olho é a maior perfeição da criação. Nós vemos o próximo e não vemos a nós mesmos. E a excelência do ser humano é a hora que ele consegue ver no próximo ele. Percebe? Nos nossos medos nós conseguimos enxergar, mas não conseguimos ver os nossos olhos. Porque aqui está o segredo da vida. Quando eu olho para o irmão, se eu conseguir ver ele sem defeito, sem mácula, é porque eu estou conseguindo ver a perfeição de Deus no irmão, as verdades, a sua semelhança, faz para te amar como a mim mesmo. Você consegue isso? Você consegue ver Cristo no olhar do teu irmão, da tua irmã? Você consegue ver o Senhor no olhar do teu marido, da tua esposa, do teu pai, do teu filho, da tua filha? Consegue isso? Aleluia. Vamos entrar um pouquinho mais. Não sei, tem uma hora no culto, mas a comunhão da igreja é exceção, é um pecado. Os animais, os que estavam ali com harpas e salvas de ouro. Olha, para que pegaram as harpas? Para ficar segurando? Se tocou, é para cantar. Se cantou, porque a alegria chegou. Eles estavam chorando e passaram a cantar. Porque onde Cristo chega, tudo muda. Tudo muda. Herodes e Pilatos eram inimigos. Quando Cristo chegou em Jerusalém para ser crucificado e julgado, Pilatos se viu em aflição em julgar um homem justo, enviou para Herodes, que visitava Jerusalém naqueles dias. Herodes viu naquele homem e olhou para ele e tentou tirar dele alguma coisa. Cordeiro não chora, não berra, não dá coisa, só lacrimeja. A única coisa que ele falou foi quando ele disse: eu tenho o poder de te matar. E o Senhor olhou para ele como quem quer dizer que fez, ele não sabe quem sou eu. Ele não poder teria, não conhece o tal. Que homem é esse? Que ameaça de morte, e ele não fala nada. Que homem é esse que espancamos e não fala nada? Não era um homem, era um cordeiro preparado para ser igualado. Cordeiro, como havia sido morto, e tinha 7 pontas de 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. 7 pontas, irmãos, que são os chifres dos animais, aqui representado em pontas, é a força. E os 7 olhos é a presença que diz do Espírito, é a onisciência do Senhor. Essa onisciência nós encontramos em Isaías, o profeta, que ainda não conhecendo Cristo, porque não tinha vindo no ventre de Maria, lá no capítulo 11, ele profetizou dizendo: da casa de Jessé brotará um rebento, e sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito da fortaleza, o Espírito da inteligência, o Espírito do conhecimento, o Espírito do conselho e o Espírito do temor. 7 Espíritos. Esses 7 Espíritos que João viu quando disse, chegando do céu na visão, graça e paz da parte de Deus e da do nosso Senhor Jesus Cristo e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, mas aqui já não estavam mais, foram enviados a toda a terra.
E 7 olhos, que são os Espíritos, e 7 pontas. O que são estas pontas? Estas pontas, que é a força, esses anciãos, quando pegaram as harpas, eles começaram a cantar e falar o que era ela. Primeiro, poder. Segundo, a riqueza. Terceiro, a sabedoria. Quarto, a força. Quinto, a honra. Sexto, a glória. E sétimo, ações de graças. 7 honras que nos defende. E 7 espírito que nos faz caminhar. E se entendêssemos desse mistério, sairíamos daqui melhor. Por quê? Se o espírito é o da fortaleza e você entrou fraco, ele sabe. Glória a Deus. Ele te fortalece. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que essa palavra possa nos fazer sair daqui transformados. A palavra tem essa missão: transformar a nossa vida, melhorando ela, mais perto de Cristo. Glória a Deus. Sofrimento nós temos. E ninguém se engane. Por ser crente não vamos sofrer. Ninguém se engane. Glória a Deus. Não se engane. Mesmo porque hoje nós cantamos, o primeiro hino que nós cantamos hoje, irmãos, tempestades sobrevirão. Vamos fazer o que com as tempestades? O segundo hino, a rocha é Jesus. Glória a Deus. Se você está firmado nela, não tem tempestade que derruba. Mas o que é que esse Jesus faz em nós? O terceiro hino, nos converte, nos resgata, nos regenera, nos transforma. Respondeu o que eu vim buscar. Correndo da nossa cara irmã testemunhando, saiu do culto sem o que ela buscou. Será que foi sem o que ela buscou? Porque ela foi encontrar na oração. Então ela encontrou alguma coisa. Talvez não do jeito que ela queria, que nem tudo que se vê é como vemos. Glória a Deus. O moço chegou para o profeta dizendo: meu senhor, a cidade está cercada. Olha o exército de guerra que buscava. E o profeta ligava ao céu em comunhão, só olhou e falou: Senhor, mostra para ele. Ele não está vendo. É maior quem está conosco do que quem está. E o moço olhou e viu um exército celestial. Visitar o seu testemunho, saiu com o espírito da fortaleza, com o espírito do conselho. Filho, eu não entendi, não veio, filho, vamos orar, conselho. O espírito do conselho chegando. Ajoelhou, somente sentindo fraqueza, correu como cordeiro, levantou com a fortaleza, chegou como leão. Buscar hoje está dentro desta palavra. Se você veio buscar algo que a luta e a guerra está te deixando fraco, o Senhor me diz: olha, eu não vou falar da tua guerra hoje não vou falar da tua vitória não, mas se eu tiver força, você continua lutando. Porque os teus fiéis lutaram até o fim, não negaram meu nome por nada. Você continua, Senhor. Eu não tenho a vitória hoje, se eu tiver força eu luto. Então o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, receba a fortaleza, no teu coração agora.
abrir o livro. Não chore. O fim vai ser melhor. Venceu,
clareza aqui na gravidade. Espírito Santo aqui. Esperar para ver a chegada do Rei na nossa vida, em qualquer segundo que procederem essa palavra, em qualquer segundo que depois do amém nós estivermos aqui, não deixe de observar o tempo com a comunhão que você está. O Rei passando entre nós, como ele tomou o livro, ele pode tomar o seu coração e começar a ler tristeza, angústia, depressão, decepção, prejuízo, falência. Eu vou virar essa palavra